Flamengo 1, Vasco 0 no Maracanã. Esse jogo que, na minha opinião, o Flamengo oscilou bastante, mas até que conseguiu se ajeitar ali aos poucos, né, rapaziada? Os jogadores ali tentaram, mas o Vasco jogou bem contra o Flamengo. Inclusive teve chances de fazer gol contra o Flamengo, assim como o Flamengo também teve muitas chances de fazer vários gols no Vasco. Mas, graças a Deus, conseguimos essa vitória importantíssima no Maracanã, 1-0, né, com o gol do Gerson. Vou trazer aqui um corte do canal do Edmundo. Ele se rendeu ao Flamengo do Tite. Ele já vinha falando aí que o Tite já tinha dado um ânimo, né, no Flamengo com a sua chegada. E também o Eric Johnson vai falar um pouco sobre essa partida. O cara ficou assim surpreendido com o trabalho do Tite. Eu já quero aqui pedir a tua inscrição, já quero pedir o teu like, já deixa o teu like aí, rapaziada. O teu like ajuda muito. Ativa também o teu sininho para você não perder nada aqui neste canal. Muito vídeo top irei postar aqui no canal Michael Flá. Presta só atenção no que o Edmundo vai falar agora. Agora que você deu uma acalmada, né, Eric? Porque é complicado, cara. Infelizmente, tomou o gol no momento que o Vasco estava melhor. O Zé Gabriel acabou perdendo um gol ali, que lógico que não, nem coloco a culpa totalmente nele, até porque a bola veio ali no meio da área, não tinha muito o que fazer. Mas o Vasco acaba perdendo o jogo do Flamengo. Vai para o Z4 novamente, enquanto, infelizmente, a gente vê o Cruzeiro vencendo, né? Apesar do Internacional ter ganhado do Santos, a rodada não favoreceu tanto, né, Eric? Você vê como é que é o futebol, como é que é o torcedor, né? Enquanto o Edmundo falava aqui, eu comecei a me acalmar e pude perceber o tanto que nós, torcedores, temos razão em alguns momentos, né? E, obviamente, em outros momentos não, assim como os profissionais também desse esporte, que é um dos esportes mais apaixonantes do mundo. Eu acho que o Vasco jogou muito bem. O Vasco jogou muito bem e poderia até sair com um empate se não tivesse uma defesa brilhante do goleiro deles, né? Acho que tivemos poucas oportunidades de gol. O Flamengo teve mais oportunidade que o Vasco. Concordo muito com o que o Edmundo fala, quando alguns jogadores já testados, vamos dizer assim, que já tiveram oportunidades de mostrar o seu futebol e não conseguiram mostrar. Aí é que eu falo, quando nós estamos num momento tão difícil, não dá para ficar colocando aqueles que já entraram e não fizeram, com todo respeito, não corresponderam à altura, né? E eles já foram citados, eu ia citá-los, eles já foram citados. Então, por exemplo, você dar uma oportunidade, seu Ramon Dias, que eu não só respeito, como sou muito grato pela sua chegada no Vasco. Você dar oportunidade para um Eric Marcos, aos 42 minutos do segundo tempo, o Vasco perdendo de 1-0, isso não é oportunidade. Então, eu acho que fica devendo ao Eric Marcos uma oportunidade. A oportunidade, ela pode ser na quinta-feira em São Januário, em casa, na casa dele, né, na nossa casa. Por quê? Porque ele verdadeiramente não teve essa oportunidade. Agora, os outros que já foram bem citados pelo Edmundo, o próprio Orediano, que todo mundo fala que é um craque e tal, ele tem uns lampejos de craque sim, mas pela idade que ele tem, ele ainda muito novo e querendo mostrar sempre, porque é muito difícil quando você quer mostrar para os outros o teu potencial, quer mostrar para você que você é capaz. Isso é muito desagradável, porque a gente acaba não mostrando. É o caso desse Orediano, ele não conseguiu mostrar e talvez não vá conseguir mostrar, porque o Vasco não está podendo deixar jogar com tranquilidade nenhum jogador, porque o nosso momento não é para tranquilidade, o nosso momento é para experiência. Aí vocês falaram para mim, mas o Payet conseguiu. Claro, o Payet tem muita experiência, eu estou falando sobre experiência, o Payet tem muita experiência, né? Está fora de forma, ainda está fora de forma, mas já tem uma experiência diferente, ele não tem mais que estar provando nada para ninguém, ele tem que jogar o que nós esperamos dele. Por quê? Porque Copa do Mundo, etc e tal, diferente de Orediano. Claro que hoje você tem um Jair, que como o Edmundo falou, um amuleto e tal, poderia entrar e fazer o gol, poderia. Mas nós temos hoje
um Zé Gabriel, que eu concordo com o Edmundo demais, que no meio de campo, ele dá uma segurança muito grande. A gente não está acompanhando os treinos, então a gente não sabe se ele cansa, se ele cansou, a gente não sabe se ele olhou pro Ramon Dias e falou, quando tiver oportunidade, eu já posso sair que eu estou cansado, estou correndo pra caramba. A participação dele é muito importante para a gente no meio de campo, assim como deu para ver que o Medel na defesa é fundamental. Eu já tive vendo vários jogos, vários times do Vasco, onde o titular era tão titular que o reserva bom pra caramba não entrava. Não entrava. Imagina você ser reserva do Edmundo no auge. Tu não vai entrar. Muda de posição. É o que acontece. Aí a sobrecarga, aí eu vou falar da sobrecarga em cima do Verratti, é uma loucura. Porque tudo dá no Verratti, e não dá para ser assim. Então, no jogo de hoje, eu só posso dizer o seguinte: o Flamengo mereceu ganhar? Não mereceu ganhar, mas ganhou por quê? Porque teve a oportunidade, a sorte de fazer um gol com o bom jogador pra caramba, eu acho bom jogador pra caramba, o Gerson. Teve a oportunidade de fazer aquele gol e fez. Sabe por que ele fez? Porque o Gabigol que estava entrando no segundo tempo, ainda com tempo de fazer alguma coisa, fez. O Gabigol teve a disposição e velocidade que tem, e habilidade de visão de jogo, para fazer o que ele fez. Então, essa oportunidade que foi dada a ele pelo Tite, ele foi e fez, ele cumpriu aquilo que o Tite pediu. Vamos voltar para o Vasco? Acho que quinta-feira nós temos mais uma decisão, só que essa decisão é dentro de casa, é em São Januário. Então, nós, torcedores vascaínos, a gente não tem que ficar, caramba, claro que a gente fica triste, mas o jogo de quinta-feira é fundamental para a gente, e é fundamental acreditarmos nesse trabalho do Ramon Dias, do Emiliano e de todos os nossos jogadores, porque se a torcida está no Maracanã, aplaudindo eles, mesmo com a derrota, é porque eles viram, talvez, melhores do que a gente aqui. A gente viu de um jeito, porque se eu estou lá, eu estou gritando, eu estou me esberrando, eu estou sem voz. Aqui, eu estou tranquilo, no ar-condicionado, e aqui julgando. É ruim julgar? É, mas eu sou torcedor. Vou julgar até a morte. Amém. Só uma coisa aqui. O Ed, e o Alex Teixeira? Ele tá no banco e ele não entrou. O que está acontecendo com ele? Ele está na mesma situação de muitos. Sempre que entra, não joga. Mas é um menino querido. Como é que o nosso querido Fábio Fernandes falou? Menino Guri. Ele é um menino muito querido dentro do grupo, que trabalha, que chega no horário e tudo. Enfim, ele está sempre ali à disposição. Só que sempre que entrou, não foi bem. Já tem muitos jogos que ele entra. Teve várias oportunidades. E não vai bem. Hoje, na minha época, eu não sou saudosista não, mas eu gosto de falar, havia uma briga para ir no banco de reserva, porque o banco de reservas era limitado. Eram 5 atletas só. E ganhava um goleiro e 4 de linha. Mais os 11. Eram 16 os relacionados. E isso tinha uma competição. Hoje vão 23. Vão 2 goleiros de reserva e mais os 11 de linha. Mais os outros 10 de linha, os outros 10 de reserva. Então eles não competem mais. Na minha modesta opinião, as pessoas se acomodam. Porque fazem um contrato bom, grande, longo e se acomodam. Não acho que seja... Não estou falando isso especificamente do Alex Dias, não. Do Alexis Teixeira, não. Estou falando isso no modo geral. Competir internamente é de fundamental importância para você estar preparado para encarar os jogos. E aí minha forma de ver futebol pode ser até particular e diferente dos outros. Mas você precisa ter dentro do campo mais de um goleador. O Flamengo botou em campo hoje pelo menos uns 3. Quando substituiu, passou a ter mais. Cebolinha goleador, Gabriel Barbosa goleador, Pedro, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, jogadores que fazem. O Vasco, você olha, quem é o goleador? Verratti. Quem é o goleador? Verratti. Então, você constrói a jogada e sempre direciona para o Verratti. Ele não consegue ganhar todas as bolas, ele é até voluntarioso, ele é dedicado, ele é um cara que se entrega e está tendo
e correspondendo a uma oportunidade gigantesca, mas é pouco, falta alguma coisa. É claro que em algum momento, quando o Vasco consegue 3 vitórias e um empate consecutivo, faz 10 pontos, a gente começa a se empolgar, começa a acreditar que pode pintar uma Sul-Americana, quem sabe Libertadores. Chegou um momento ali que nesse segundo turno, que era o Vasco a segunda melhor campanha, a terceira melhor campanha do segundo turno, você se empolga. Mas a verdade é uma só: o Vasco está lutando contra o rebaixamento. Então, esse ponto que o Vasco deixou escapar, né, poderia ter sido uma vitória, mas acabou deixando escapar, porque, na minha opinião, o Vasco foi melhor durante 80% do jogo, até as substituições pelo menos. O Vasco deixou escapar a vitória e deixou escapar um ponto esse que poderia tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Assim, por isso que times grandes andam caindo. Eu já joguei em time pequeno conta ponto a ponto. Esse jogo eu preciso fazer 1 ponto, esse eu preciso fazer 3, esse eu sei que não vou fazer nenhum. Se eu fizer algum, tá ótimo, né? Hoje, nessa luta contra o rebaixamento, em função dos outros resultados, em algum momento ali talvez fosse até melhor segurar o empate, sabe? Para poder você sair da zona de rebaixamento, jogar menos pressionado no jogo de quinta-feira contra o Internacional. Estou agora falando um pouco com a cabeça um pouco mais fresca. Normal. Agora, está tudo bem, está tudo ok, é um clássico. Acho que, não sei como é que serão os confrontos diretos aí, depois a gente tem... Mas todo mundo que jogar com o Flamengo no Maracanã vai ter dificuldade. O Flamengo provavelmente vai embalar com o Tite e vai conquistar 80% das vitórias no campeonato, vai tirar ponto de outras pessoas. Talvez se continuasse o outro treinador, o jogo de hoje seria diferente. Com certeza. Porque estava uma bagunça, estava desorganizado. Então, hoje nós pegamos um Flamengo se organizando cada vez mais com o Tite. Né? Teve um primeiro jogo com o Tite e hoje o segundo jogo justamente contra o Vasco. Tá dentro do script, está dentro do normal. É isso aí. Não pode banalizar as derrotas. Meus amigos, o Flamengo realmente ganhou um ânimo ali com a chegada do Tite, né? Na minha opinião, eu vejo assim que os jogadores estão mais animados, né? O clima tá melhor dentro do Flamengo, porque quando o Jorge Sampaoli estava lá, tava algo horrível. Depois daquela treta do Pedro, o Flamengo caiu e caiu bastante, né? Antes disso, o Flamengo até que estava jogando bem, né, com o Jorge Sampaoli. Aquele jogo lá contra o Atlético Mineiro, que o Arrascaeta fez um gol de falta, foi um jogo muito bom, eu gostei bastante daquele jogo, né? Mas aconteceu no mesmo dia, aconteceu essa treta aí com o Pedro e o Flamengo caiu bastante mesmo. Essa treta aí do Pedro com o preparador físico fez o Flamengo entrar em crise de vez. Aí chegou o Tite e deu esse ânimo, um ânimo que o Flamengo estava precisando bastante. Tá certo, 2 dias aí, né, Tite comandando o Flamengo, mas vamos ver no que vai dar. Até o momento estou gostando bastante do trabalho do Tite, muita coisa vai rolar aí. E o Edmundo já falou aí que o Flamengo tem peças muito importantes, né? Tem muito goleadores que ajudou o time a vencer a partida de hoje contra o Vasco. E o Eric Johnson também falou um pouco sobre essa partida aí, né, rapaziada? Falou dos jogadores do Vasco, também falou do Tite. Eu quero saber muito do que você achou das palavras do Edmundo, do Eric Johnson. Já deixa aqui nos comentários. Quero saber do que você achou dessa partida. Também se inscreva no canal, você que entrou agora, ainda não é inscrito no canal, dá essa ajuda aí, meus amigos. Ajude o canal a bater a meta de 100 mil inscritos. Se inscreva agora mesmo, clica neste botão aqui embaixo, já deixa também o teu like ajuda muito, ativa também o teu sininho para você não perder nada aqui no canal Michael Flar, beleza? Um forte abraço, meus amigos, e até o próximo vídeo. Saudações rubro-negras!